A maior alegria do professor é fazer discípulos, fazer com que as pessoas saiam e digam: realmente eu entendi. Cada semana você tem que sair daqui dizendo: eu entendi alguma coisa. Essa nossa reunião de quinta-feira, ela começou meio que do nada, lembra? E eu tenho certeza que este é o melhor momento e o melhor lugar para você estar. Eu sei também que o diabo, ele não quer que nós cresçamos. Porque o diabo, ele quer desestabilizar, descredibilizar, ok? A igreja do Senhor Jesus. Principalmente os ensinamentos. É por isso que hoje nós estamos vendo tanta coisa por aí, não sei se você vê. Você vê? Tantas coisas por aí que você fala não. Você fica na dúvida, não fica? Sim ou não? Você fala, é Deus ou não é Deus? Quando você vê uma coisa espantosa acontecendo, e hoje tudo que acontece vai para a internet, não vai? Antigamente era a televisão, hoje é a internet. Consequentemente, chega mais fácil até você as informações, mesmo você não querendo, chega até você, não chega? Sim ou não? Dependendo do assunto, você fica cheio de uma porção de coisas que vem e você fala assim: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O que é o Evangelho, meu Pai? Gente, o Evangelho não é simplesmente o que alguém fala. O Evangelho é o que está escrito aqui, ó, a palavra de Deus. Amém, pessoal? O que é o Evangelho? Todos, por favor, o que é o Evangelho? O que é que nós precisamos? Da palavra de Deus. O que que os nossos pais precisam? E os nossos filhos? E os nossos netos? E os nossos jovens? Da palavra de Deus, é isso. Dito isso, lembra que nós falamos sobre o espírito humano? Lembra que nós falamos que você nasceu justo, reto, e veio morar num corpo pecador? Quem lembra disso? Muito bem. Nós somos um espírito justo, reto, viemos morar em um corpo pecador. O nosso problema começou a partir de quando? A partir do momento que nós começamos a ser gerado no útero. Correto, gente? Presta atenção. Até o momento antes da sua mãe saber da sua existência, quem era o teu supplier? Quem era o teu alimentador? Quando você era um embrião que ganhou força, ganhou vida, ganhou um espírito, e o coração começou a crescer, para você poder ter capacidade de começar a ganhar vida no corpo da mãe, quem cuidou de você? Salmo 139, versículo 15, especialmente o 15, tá? Diz que foi Deus que já viu os teus ossos antes dos teus ossos existirem. A sua perfeição começou aí. Aí você passou para o útero. Veja comigo. Você saiu do mundo espiritual. Você saiu do mundo da imaginação de Deus. E você então ganhou um lugar para ser reproduzido. E qual é o lugar que você ganhou para ser reproduzido? Não poderia ser outro lugar senão um útero, para você poder para você poder desenvolver. Tudo bem até aqui? E Deus assim determinou que você e eu nascemos primeiro de um sonho de Deus. Primeiro, eu estou falando isso com você, não é para te contar história não. Eu estou tentando que você entenda quem você é. Porque se você não sabe quem você é,
o mundo vai dizer quem você é. E o mundo dizendo quem você é, você nunca será nada. Porque o mundo não sabe quem é você. O mundo te confunde. O mundo te dá várias orientações. O mundo te distancia daquilo que é você. Você precisa colocar isso no seu coração. Quem sou eu? Eu sou fruto de um sonho de Deus. Eu sou fruto de um projeto de Deus. Coloca isso aí em algum lugar. Anote, por favor. Eu sou fruto de um projeto de Deus. Gênesis, se você quer a referência bíblica, está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito assim: E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Vamos repetir? Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele não estava dizendo que apenas Adão seria a semelhança dele, mas Ele estava dizendo o seguinte: todos que descenderem de Adão serão a minha imagem e a minha semelhança. Todos que descenderem de Adão serão a minha imagem e a minha semelhança. E Deus ficou feliz? Ficou feliz? De Adão estar ali no jardim, cuidando? Deus ficou feliz. Tanto que Deus, olhando para Adão, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira para ele, uma ajudadora, e essa ajudadora vai, juntamente com Adão, multiplicar, reproduzir a minha imagem e a minha semelhança. Então Deus forma a mulher da costela de Adão, correto? E a partir daí, este casal começam a reproduzir filhos. Cada filho e filha que iam reproduzindo eram chamados o quê? Imagem e semelhança do Criador. Olha que interessante. Descendentes de Adão, mas imagem do Criador. E assim continua até os dias de hoje. Eu estava olhando agora, ontem eu estava olhando no World Matter, tem um site que chama World Matter, e nós somos 8 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo já. Salvo engano, 220 milhões. 8 bilhões e 220 milhões de pessoas. Esses 8 bilhões e 220 milhões de pessoas que existem, todos eles são imagem e semelhança de Deus. Como é que então seria? Para você que está no estudo conosco, imagem e semelhança de Deus, descendentes de quem? De Adão. Correto? Agora, por favor, quando Adão pecou, já no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão pecou, em Gênesis capítulo número 3, o pecado de Adão passou a contaminar todos os seus descendentes. Deu para entender? Então, todos os descendentes de Adão foram contaminados pelo seu pecado. Pecado de Adão, desobediência, resultado, conhecer o mal. Esse conhecer o mal você pode colocar entre parênteses, morte espiritual. É também chamado de morte espiritual. Tá? Conhecer o mal é também chamado de morte espiritual. Ou ainda, separação entre o homem e Deus. Esse é o resultado da desobediência de Adão. Gênesis capítulo 1. Só abrindo um parentezinho para explicar quando foi Satanás
existiu? Porque você sabe, foi o Satanás que foi lá no jardim do Éden tentar quem? A Eva. Mas se Satanás foi lá no jardim do Éden tentar Eva, então Satanás já existia? Sim, já existia. Há quantos anos, pastora? Raul Seixas diz que 10 mil anos atrás. Você lembra da música dele? Não? Sim ou não? Lembra ou não lembra? Há 10 mil anos atrás. A gente não sabe exatamente quantos anos isso aconteceu. Mas você tem que entender comigo aqui, ó. No princípio, você tem que ler a Bíblia. Se você não ler, fica só no que eu estou falando. Por favor, se você veio para aqui, nós vamos botar detectores de Bíblia na porta. Se você não mostrar a Bíblia, a porta não abre para você entrar. Porque é necessário você ter a Bíblia e ler, sem preguiça, tem que ler, para você entender. Vamos lá? Olha só, Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Ok? Fechou? Fechou, mas não fecha. Só olha para mim. Repete comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. O que Deus fez primeiro? Criou os céus e a terra. Pergunta de criança. E quem criou Deus, pastor? E quem criou Deus? Não dá para falar agora, senão a gente desvia e vai para outro assunto. Tá? Vamos entender a partir daqui, senão eu tenho que voltar. E eu não gosto de falar e eu falo e já mudo de assunto porque eu quero explicar aquele outro assunto. Então, por favor, não me ajuda. Olha só. Depois nós vamos explicar sobre a existência de Deus. Eu só quero que você entenda o que Deus fez. No princípio, criou Deus o quê? Ponto. O que Deus criou no princípio? Os céus e a terra. Muito bem. Veja o versículo 2 agora para nós. A terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, né, sobre a face das águas. Por que o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus é o Criador. Não é que o Espírito de Deus andava sem saber o que fazer. É que o Espírito de Deus é o Criador. Você lê Provérbios, o Espírito de Deus é o Criador. Aí você fala, mas peraí, pastor, quem é o Criador? É Deus ou o Espírito de Deus? Ouviram o que ele falou? Não, né? Ele vai falar aqui para nós, faz favor aqui. Como é que é seu nome? Carlos. Deus é único, é um Deus representado em 3 pessoas. Dê uma salva de palmas para Jesus e para o Carlos. E, como é que é? Deus é único, um Deus representado em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto, obrigado, tá, Carlos? Deus abençoe. Glória a Deus. Achamos. Lembrei. Então, um único Deus, diga comigo assim, um único Deus é representado em 3 pessoas. Por favor, em uma página onde de vez em quando você consegue consultar, anote isso. Por favor, numa página do caderno, numa anotação no celular, onde você consegue consultar, quando o pastor falar, você já sabe onde está. Anota aí, por favor. Aproveitando que o Carlos nos fez lembrar, então, anote aí. Deus é um único Deus. Fale com essas palavras sem economizar palavras. Porque você economiza palavras,
depois na hora da prova você não lembra. Vamos lá. É um único Deus, existe um único Deus representado em 3 pessoas. Ok? Agora conclui. Estes 3 são um. Então, como é que você define a Trindade? De forma simples e de forma bastante clara. Existe um único Deus representado em 3 pessoas. Por favor, olhe para mim. Não são 3 deuses representados em uma pessoa, tá errado. Tá? Não, o contrário não é verdade. Não são 3 deuses representados em uma pessoa. Tá errado. Expliquei? Sim ou não? Olha para mim, por favor. Então, senhoras e senhores, eu posso falar com o Pai, eu posso falar com o Filho, ou eu posso falar com o Espírito Santo. Jesus disse assim: vocês podem pedir ao Pai em meu nome, mas esse pedir ao Pai em meu nome é apenas uma forma de você chegar a Deus. Deu para entender, gente? Deu para entender? Quando você... Oh, meu Deus! Aleluias! Quando você fala assim, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, por que é importante você dizer, Pai, em nome de Jesus eu te peço? Porque quando você diz, em nome de Jesus eu te peço, você está se baseando a sua aproximação de Deus através daquilo que Cristo fez por você. Mas quando você pede em nome de Jesus, você está se lembrando do que Cristo fez por você. Porque o nome de Jesus tem que te fazer lembrar do que Cristo fez por você. Eu estou pedindo a Deus em nome de Jesus, porque Jesus morreu me dando acesso ao Pai. Eu vou ao Pai por causa de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Outra coisa interessante, Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Vocês já leram isso ou não? Sim ou não? Em meu nome expulsarão os demônios. Por favor, vem aqui, Dantas, fazendo a gentileza. Lê aqui para nós. Bem rapidinho. Isso, vem até correndo. Glória a Deus, faça favor. Por que eu expulso o demônio em nome de Jesus? Olha o que está escrito aí. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Pega o outro microfone ali, Dantas. Deus exaltou quem soberanamente? Vamos, igreja. Deus exaltou quem soberanamente? Jesus Cristo foi exaltado soberanamente. Ei, gente, por favor, olhe para mim. Olhe para mim todos. Não existe salvação sem você se lembrar do que Cristo fez por você. Não existe salvação sem você se lembrar do que Cristo fez por você. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus. Quais são os nomes? Que o nome de Jesus é sobre todos. O nome de Jesus é um nome sobre todos os nomes pelos quais Deus já se apresentou. Eu não preciso de dizer, oh Jeová Rafá. Não preciso. Eu posso simplesmente dizer, oh Senhor Jesus. Aleluias.
Facilitou ou complicou? Você não precisa aprender a dizer os nomes diferentes, né? Iavé, Javé, né? Você não precisa, porque é simplesmente quem ele é para você? Jesus. Ficou claro agora? Consegui fazer entender? Quer ficar aqui? Quer falar mais? Deus abençoe. Deu para entender até aqui, gente? Então Deus, o único Deus, representado em quantas pessoas? Você anotou isso? A maioria dos cristãos não sabem. Eles se confundem. Eles não sabem. Eu peço em nome do Pai, eu oro a Jesus, eu oro ao Pai, eu oro ao Espírito Santo. Aliás, para tristeza nossa, a maioria dos cristãos desprezam a presença do Espírito Santo. A pergunta da senhora, tem muita coisa para a gente entender. Então, peraí. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo ou das águas. Foi nesse período em que a terra era sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face da terra que houve a rebelião do Lúcifer. Quando Deus expulsou Lúcifer e a terça parte dos anjos, eles foram julgados onde? Nas trevas e no abismo. Nesse tempo, a terra era sem forma e eles vieram habitar onde? Na escuridão. Eu estou resumindo para você entender, eu estou lhe dando os pontos mais importantes. Porque se eu for sentar com você para te explicar parágrafo por parágrafos, não vai dar. Nós vamos ter que passar 6 meses aqui falando de um versículo só. Leia comigo. A terra era sem forma e vazia, dizendo a vocês que nesse momento em que a terra era sem forma e vazia, houve o quê? A rebelião de Lúcifer e ele foi julgado nas trevas. Deu para entender até aqui? Aí a gente vai para o versículo 3. Então Deus disse, haja luz. Ou seja, depois, Deus veio criar o quê? Se você vai andando, você vai ver a separação, Deus criando os luminares, Deus criando a porção seca, Deus separando as águas das águas. Correto? Estou explicando? E lá no Éden, Deus preparou um jardim para o homem viver. A palavra de Deus é autoridade nas nossas vidas. Para a palavra de Deus você não questiona. Para a palavra de Deus bem explicada, entendida, você diz amém e assim seja. Mas a palavra tem que ser bem explicada e entendida para você poder dizer amém. Você não pode dizer amém para que você tem dúvida. Você não pode dizer amém se você não sabe se aquilo está certo. Agora, a palavra bem explicada, aí você diz amém e concorda com ela. Porque o diabo, para me afastar de Deus, ele vai trabalhar através de quê? Da minha natureza humana. Enquanto nós estivermos aqui na terra, não tem como eu matar a minha natureza humana. A sua natureza humana vai estar aí sentado, olhando para o pastor e falando, ai, que homem que fala demais, credo. A única coisa que você vai ter que fazer é valorizar, não mais a sua natureza humana. Agora você deve valorizar mais a sua natureza espiritual. Dizendo, eu quero Deus. Eu amo Deus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Cristo. E quando você pecar, você diz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É isso que Cristo veio fazer por nós, para você sempre lembrar de Cristo. Deu para entender, gente?
Não tem como você sair daqui e falar, pastor, nunca mais eu peco. Escreve isso. Não tem. Eu disse domingo aqui no culto que o sangue de Jesus é como você com as mãos sujas. Lembra você com as mãos sujas? Muito suja? De lama, de coisas, você estava limpando o fundo do quintal, mão suja. Quando a mão está suja, você faz o quê? Passa a mão no cabelo? Hein, gente? Pega um pão de queijo para comer? O que você faz quando as mãos estão sujas? Você procura água imediatamente. Sim ou não? Você não anda com as mãos 3 dias sem lavar. Para pensar, você com a mão suja, né? Aí você veio para a igreja com a mão suja, fedida a mão. Você não vem assim. Porque você sabe, se as mãos estão sujas, eu preciso de água. Então você vai na água e lava e põe água na mão, não é assim? É ou não é verdade? Tem outras coisas que ajudam a limpar. Tem ou não tem? Que ajuda a limpar as mãos. Tem ou não tem? Um detergente, um sabonete. É ou não é? Um jejum, um louvor, uma oração, participar do culto, bater palma, cantar. São coisas que ajudam a limpar. Mas a sua mão nunca vai ficar limpa se não tiver a água. E a água é Jesus. E aí você lava a mão. Lavou a mão. O antebraço, lavou também. Secou no papel toalha, na toalhinha. Quando você cheirou a sua mão, falou: agora eu não sei se é a toalha. Todo mundo tem um pano de prato, pano de limpar a mão, de secar a mão em casa. Tem ou não tem? Uma toalhinha assim. Aí você fala: meu Deus, agora eu não sei se foi a toalhinha que... Nossa, vou ter que lavar de novo. Já aconteceu com você? Você tem que lavar a mão de novo? Já aconteceu? Lavar de novo. Porque você sentiu que não ficou bem lavada. Aí você olha e fala: nossa, Deus, acho que entrou dentro da minha unha aqui, ó. Aí você vai lá, sentiu que está sujo, faz o quê? Lava de novo. Então, quando você entende que a sua vida cristã, sua vida com Deus depende de Jesus Cristo, em relação ao pecado, a sujeira do pecado, o que você faz? Sujou, lava em Cristo. E se sujou, lava de novo. Não é para sujar, mas sujou, faz o quê? Lava novamente. Deu para entender isso ou não, gente? Amém? Cuidado com aqueles que dizem: mas se você ficar sujando toda hora assim, vai chegar uma hora que Deus vai rejeitar você. Tá certo ou tá errada a resposta deles? Já ouviram isso ou não? Quem já ouviu? Irmão, fica se sujando toda hora para você ver o que Deus vai fazer. Vai chegar uma hora que Deus vai falar: ó, para. Minha água não vai limpar você mais. Isso pode acontecer, sim ou não? Pode ou não? Ai, graças a Deus que você disse não. Por que não? Claro que isso aí é mentalidade humana. É o homem querendo entrar e assumir o lugar de Deus na sua vida. Durante todo o tempo que você estiver nessa terra, a única coisa que você não pode fazer é deixar de crer que Jesus Cristo é o teu Salvador. O que você não pode fazer é deixar de crer que Jesus Cristo é a única fonte de água viva que purifica você de todos os seus pecados. E Romanos capítulo 8, e agora nós vamos terminar no versículo 9, exatamente porque falta 9 minutos para a gente terminar. Ok? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 9, vai dizer para nós assim, olha que lindo. Vai dizer assim para nós. Romanos 8, verso número 9. Aleluia. Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém.
então, pastor, eu não sou quem eu sinto, eu sou quem eu creio que sou. A minha natureza humana sempre vai tentar me puxar para baixo. A minha natureza humana sempre vai tentar me condenar. A minha natureza humana sempre vai dizer: abra os olhos, cuidado, Deus te rejeitou. Vocês entenderam, gente? E o amor de Deus está estendido em nossos corações. Deus te ama, Deus continua nos amando. Deus continua amando você. Amém? Por isso que vamos ler Romanos aqui só para a gente finalizar. Romanos capítulo 8 diz assim, olha só, por que eu tenho que seguir a Cristo? Versículo 5, começa do 5, só leitura, tá, gente? Porque os que são guiados segundo a carne, inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Você entendeu agora que tem duas vidas em você? Eu demorei 4 semanas para tentar fazer você fixar que tem duas vidas em você. A vida humana e a vida espiritual. O diabo quer usar a vida humana para matar a sua, porque é a natureza humana que tem poder de sufocar a natureza espiritual.